Queridas, estamos aqui reunidos para comemorarmos o Dia de Primícias. E nessa comemoração teremos como tema honrando ao Senhor por meio das primícias. Honrando ao Senhor por meio das primícias. De acordo com o dicionário que eu consultei, honrar significa conferir honras a. Honrar pode significar ainda respeitar. Honrar pode significar enobrecer, glorificar. Deus é o nosso Pai. E por ser nosso Pai, merece toda a nossa honra. O filho precisa respeitar o seu pai. Até porque a Bíblia honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vivemos em tempos de destruturação de muitas famílias, onde filhos já não respeitam seus pais, pais também tratam seus filhos de todo jeito, até pais engravidando as suas próprias filhas, avós engravidando as suas próprias netas. Tudo isso é reflexo de desestruturação que algumas famílias vivem. Precisamos honrar aqueles que um dia Deus usou para nos trazer a esse mundo. Um certo dia, um velho foi ter com um reparador de telefone. Disse: mestre, meu telefone está variado. Repare meu telefone. O mestre pegou o telefone. Quando viu o telefone, disse: não, o telefone não está variado. O telefone está bom. Então você vai perguntar: então se o meu telefone está bom, por que há 10 anos, há 10 dias, não recebo uma ligação dos meus filhos? Eu tenho 10 filhos e há 10 dias que eu não recebo uma única ligação dos meus filhos. Um pai pode criar 10 filhos, mas nem sempre 10 filhos conseguem suportar os pais quando eles forem velhos. Honrando ao Senhor por meio das primícias. Primícias, meus irmãos, não é uma invenção humana. Não é uma política de tomar de assalto o bolso do membro. Não. Falar de primícias é falar de uma oferta, é falar de uma festa que nasceu do coração do próprio Deus. Lemos isso no livro de Êxodo, no seu capítulo 34, versículos 26. Diz assim a palavra do Senhor: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leito de sua mãe. Amém? Amém. O povo está no deserto, saindo do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida. A peregrinação foi de 43 anos. O povo praticamente era pobre, ninguém trabalhava, criavam, algum ou outro podia ter uma pequena parcela para cultivar, mas é naquelas condições que o próprio Deus está a instituir a oferta de primícias. O primeiro fruto do seu campo, o primeiro gado que nascer da sua manada é para o Senhor, seu Deus. Alguém poderia ter dito: havia dificuldades, ninguém trabalhava nada, mas no meio dessas dificuldades, a misericórdia de Deus esteve com o seu povo, sustentando o seu povo. Só para termos a noção, ao longo dos 43 anos de peregrinação, a
a sua roupa não se rasgou. 43 anos usando a mesma roupa, mas a roupa dos filhos de Israel não se rasgou, demonstrando a providência de Deus e os cuidados de Deus para com o seu povo. Meus irmãos, falar da primícia não é senão primeiros elementos ou coisas de um conjunto. Temos um conjunto. Nesse conjunto, os seus primeiros elementos, podemos chamá-los de primícia. Primícia significa ainda os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais nascidos de um rebanho, as primeiras produções, os primeiros lucros e pode significar ainda o primeiro salário. Primícia. As primícias têm um valor muito grande para Deus, pois refletem o coração de Deus. A maneira como nós ofertamos reflete de que maneira, quanto valor nós temos dado a Deus e quanto amor nós nutrimos por Deus. A nossa oferta reflete a maneira como nós amamos a esse Deus e a maneira como nós honramos e respeitamos a esse Deus. Há uma diferença entre primícia e dízimo. Como sabemos, dízimo é a 10ª parte da nossa produção, do nosso rendimento ou então do nosso salário. Ao passo que primícia são os primeiros frutos colhidos, conforme já dissemos. Como achar então as primícias? Nós precisamos pegar o valor global do nosso ganho, do nosso rendimento, do nosso salário e dividir o nosso salário ou o nosso ganho por 30, que corresponde a 30 dias. Quer dizer, meu salário a dividir por 30 dias. O valor de um dia corresponde ao valor da primícia. Suponhamos alguém que ganha 60 mil por mês. Dividindo 60 por 30 vai dar 2. Esse 2 corresponde ao valor de primícias. Quem ganha 90 mil por mês, a dividir por 30, dá 3. Esse 3 corresponde ao valor de primícia e dá-se uma única vez por ano. Eu sei que muitos já estão a pegar os seus telefones para fazer os seus cálculos. Eu ganho X, vou dividir por 30, quanto é que dá? Muitos estão a fazer os cálculos, continuam a fazer os cálculos. O resultado que der é o resultado da primícia. Honrando ao Senhor por meio das primícias. Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 10. O povo regressa do cativeiro na Babilônia. E o povo, quando chega na terra de Canaã, concretamente em Jerusalém, o povo demonstra 2 atitudes completamente negativas. Primeira atitude, ingratidão. O não reconhecimento da grandeza e do amor de Deus. Em segundo lugar, formalismo nos seus cultos. Passaram a ter cultos só de fachada, cultos de faz de conta, cultos de fachada, ofertas de fachada, ofertas de faz de conta. Levítico 22, 18 a 22, Deus dá instruções ao povo como deviam ser as ofertas para serem sacrificadas. Ninguém devia sacrificar um animal doente, coxo, cego ou aleijado. A oferta de sacrifício devia ser um animal perfeito, um animal puro. Mas como o povo denotava ingratidão e a sua adoração era de cumprir formalidades, o povo passou a ofertar
animais coxos, aleijados, cegos e animais doentes. E aqui Deus reclama a sua honra. Ele diz: o filho honra seu pai, o servo honra ao seu patrão, ao seu senhor. Onde está a minha honra, meu Deus? Eu vos dou a vida, vos dou a saúde, vos dou a força de trabalhar, eu próprio vos dou emprego, mas como resposta vocês oferecem animais coxos, aleijados, cegos, aquele animal que não tinha saída no mercado, viram que era a oferta propícia para o Senhor Deus. Ele próprio continua dizendo: levem essas ofertas aos vossos governantes, aos vossos reis, se porventura eles terão agrado de vós. A maneira como nós ofertamos reflete o valor que nós damos ao Senhor nosso Deus. Se eu quiser preparar uma oferta ao Senhor governador ou ao Senhor administrador, eu acho que vou precisar de algum comitê local. Não estamos a pensar em convidar a senhora administrador do distrito. Eu terei que sentar com o comitê para ver que tipo de oferta vamos preparar para oferecer à senhora administradora. Se nós pensarmos comprar um cabrito, e esse cabrito, todo ele coxo, a senhora administradora terá grande de nós? Terá grande de nós? Terá boas lembranças desse homem, não é? A paróquia vai marcar a senhora administradora, vai nos servir de verdade. Nosso Deus vale mais que o administrador. Nosso Deus vale mais que o governador. Nosso Deus vale mais que até o próprio presidente da República. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, precisa ser honrado. O nosso melhor tempo precisa ser honrado com a nossa melhor renda. E o texto dele continua: fazendo isso, eu, Senhor, farei abundar os vossos celeiros. O que é isso, celeiro? É o lugar onde o camponês guardava a sua produção. Nós podemos dizer que o nosso celeiro é a nossa conta bancária. Ele está dizendo: honra o Senhor teu Deus com as suas primícias. Fazendo isso, eu vou abençoar a sua conta, eu vou abençoar o seu emprego. Eu de manhã fiz a seguinte pergunta, porque muitas vezes nos envaidecemos pelos cargos que nós ostentamos, onde nós trabalhamos, e a gente bate o peito e diz: eu cheguei onde eu cheguei porque eu estudei. E eu de manhã eu perguntei: você nunca viu alguém que estudou a tanga, mas não desempregado, licenciado, mestre, tem diplomas, fala línguas, mas não souber? É um desempregado. Existem pessoas assim. Não precisamos então reduzir a nossa formação, o esforço que fizemos para conseguirmos nosso emprego. Precisamos enaltecer a graça de Deus. Precisamos honrar o Senhor por meio das nossas primícias, honrar com o melhor do nosso tempo. Abraão, pai da promessa, dos pais da fé, recebeu a promessa de ser o pai das nações. Quando ele recebe essa promessa, tinha 99 anos, não tinha 75 anos. Ele teve que esperar 25 anos para ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. 25 anos. Hoje, por causa do imediatismo, muitos estão a andar de igreja em igreja. Veio na sua igreja, orou o que ele pediu, não recebeu,
vai não sei aonde, pediu, não recebeu, vai não sei aonde. Espere pelo tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre o meu tempo. Foram 25 anos de espera. Quando completou 24 anos de espera, ele acudiu visitando-nos. Eram anjos em forma de pessoas. Ele mandou preparar uma refeição, lavou seus pés, pegou água e leite para o consumo dos seus visitantes. E um dos anjos perguntou: onde está a sala da mulher? Não está aí dentro ainda, preparando algumas coisas. Daqui a um ano, vocês terão um bebê no corpo. Nessa altura, Sara tinha 89 anos. Diz-nos a Bíblia de que a Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Humanamente falando, mulher nessas condições, dificilmente gera filhos. Mas quando Abraão completou 100 anos e a Sara 90 anos, o filho da promessa, Isaac, nasceu. E um tempo depois o Senhor disse: Abraão, dá o teu filho como sacrifício. Sacrificar era o quê? Era matar um animal, aquele sangue que caía e que dava o perdão dos pecados do povo judeu no passado. Mas é Deus que, em vez de pedir um animal, está pedindo o seu filho para o sacrifício. Abraão não resmungou, não amaldiçoou a Deus, pegou seu filho, levou ao campo, preparou o lugar do sacrifício, tinha faca, mas não havia animal. E o filho perguntou: pai, esse aí é o lugar do sacrifício? Esse aí é faca? Onde está o animal a ser sacrificado? A palavra de Abraão foi: meu filho, Deus proverá. Essa palavra de Deus proverá, muitas vezes, quando passamos por momentos tempestuosos, parece que essa palavra já não existe. Deus proverá. Abraão pegou o filho, colocou no lugar do sacrifício, pegou a faca, quando se preparava para imolar o filho, ouviu a voz do Senhor: Abraão, Abraão, não faça isso ao seu filho, eu apenas provei a sua fé. Olhe ao seu lado direito, há um animal que você precisa sacrificar. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não deixou de dar a Deus o primeiro lugar. Muitos de nós, primeiro é eu, segundo é eu, terceiro é eu, terceiro é eu, Deus talvez em sétimo lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados de uma fornalha por recusarem a dar a honra a uma estátua, o lugar que pertence a Deus. Nabucodonosor mandou erguer uma estátua, e quem não adorasse aquela estátua era réu de morte, aonde era jogado na fornalha de fogo ardente. Mas esses, como colocavam Deus em primeiro lugar, Deus era prioridade em suas vidas, disseram que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Quando essa informação chegou ao rei Nabucodonosor, diz-nos a Bíblia de que o forno foi aquecido 7 vezes mais do que era habitual. E quando lá foram jogados, nenhum fio dos seus cabelos havia caído, nem cheio de fogo se apoderou deles. Deus havia livrado os seus servos, honrando ao Senhor por meio das primícias. Os apóstolos, quantas vezes não foram presos? Quantas vezes não foram açoitados? Muitos deles até morreram crucificados. O apóstolo Pedro, quando foi crucificado, ele disse: me crucifiquem de uma maneira diferente. Não me crucifiquem da maneira como crucificaram o Senhor.
A cabeça do meu Senhor estava por cima, coloque a minha cabeça por baixo. Eu quero fazer diferente. Podem matar, façam o que bem entender, mas me matem de uma forma diferente do meu Senhor. Muitos foram enforcados, os primeiros apóstolos, mas não aplicaram a sua fé. Colocaram Deus em primeiro lugar. Lucas 14, 15 e 24, encontramos uma parábola da grande ceia. Um homem havia organizado uma festa, convidou amigos, vizinhos, colegas. O homem havia preparado uma caiaba, havia preparado saca-madeira, havia preparado chiquano. Eu acredito que sumo de muca também estava lá, e de samba estava lá. E depois de tudo feito, ele mandou seus trabalhadores: vamos chamar os convidados, porque a ceia está preparada. Ao primeiro convidado, a resposta foi: comprei um campo, não posso ir à festa, eu preciso ir ver o meu campo. Foram ao segundo convidado, a resposta foi idêntica: ontem comprei 5 juntas de bois e hoje eu preciso experimentar essa junta de bois. Ao terceiro convidado, a resposta foi exatamente a mesma: casei-me ontem, eu não posso abandonar a minha força. Os trabalhadores voltaram, deram o relatório ao patrão. O patrão disse: que pena, vão nas aldeias, nos becos, nas ruas, tragam pobres, mancos, aleijados e cegos para que comam. Pessoas que não eram tidas nem achadas foram convidadas, vieram, deram o relatório: Senhor, aí é espaço, voltem a chamar pessoas não tidas nem achadas para que venham e comam. Pessoas dignas de convite tinham uma agenda preenchida, não havia tempo para Deus. Como é que vai a minha agenda com Deus? Parece que a nossa agenda começa às madrugadas, 4, 5 horas. Todo dia estamos ocupados com o nosso emprego, com o nosso negócio. Muitas vezes nem temos tempo para Deus. Como é que está a minha agenda? Como é que vai a minha agenda? Sou aquele homem, sou aquela mulher de Deus, ocupadíssimo, porque preciso criar condições de sustento à minha família. E nessa luta de criar condições de bem-estar à minha família, Deus é aquele que cai no esquecimento. Deus merece toda a honra, Deus merece todo o louvor, Deus merece toda a gratidão. Esse tipo de oferta é uma oferta de gratidão, gratidão de que a minha vida, sem Deus, eu não sou ninguém, gratidão de que esse emprego que eu tenho, os negócios, quem faz prosperar é Deus. É o momento da igreja despertar e reconhecer a grandeza de Deus. É o momento de trabalharmos para as riquezas celestiais. Tudo que nós trabalhamos aqui um dia ficará, mas a maneira como trabalhamos para a obra do Senhor vai determinar o que nós seremos lá. Hoje é dia de primícias. Primícias dá-se uma única vez por ano. Vamos dar essa primícia agora, voltaremos a dar no próximo ano, é claro, para os que estarão em vida. Não sabemos se no próximo ano chegaremos lá para dar essa oferta de primícia, só Deus sabe. Essa é a nossa oportunidade hoje para honrarmos o Senhor nosso Deus por meio das nossas primícias. E Ele dá garantia de que fará prosperar, fará abundar os nossos celeiros. Nosso Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Nosso Deus nunca enganou ninguém. E a própria Bíblia nos diz: fazei provas de mim. Quem é que abre a janela do céu? É Deus. Quem tem a chave para encerrar a janela do céu? É Deus. Mas no meio de tudo, saibamos que o nosso Deus é bom, e esse Deus bom
deseja o bem-estar do seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém.